Boa tarde, Shalom. Que a paz de Cristo possa ser derramada sobre o nosso coração nesse dia chamado hoje. Ok? Estamos aqui, irmãos. Palavra gratidão. Gratidão não é simplesmente eu dizer obrigado. Gratidão não é eu falar, estou contente. Gratidão é uma coisa mais profunda do que obrigado. É você ser grato. É gratidão. Agradecer a Deus por você amanhecer vivo. A gratidão de agradecer todos os minutos por você estar de pé. Por você estar de pé. Por você estar bem de saúde. Ok? Então eu quero chamar você nessa manhã como Josué chamou o povo para tomar uma decisão. Josué chamou o povo para tomar uma decisão para Deus contra os falsos deuses. E também, irmãos, o profeta Elias, séculos depois, né? O profeta Elias desafiou o povo indeciso, as pessoas que estão indecisas, com estas palavras: até quando cochearei em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Sabe por quê, irmãos? Porque há muitas pessoas religiosas que alegam ser discípulo de Cristo, demonstra a mesma covardia, define suas posições doutrinárias e práticas pelo vento das opiniões. Entende mais de ibope do que de fé, mais de tradição do que da verdade, mais de partido do que de convicção. Paulo mostrou que os cristãos devem definir a sua posição pela palavra de Deus e não pela opinião da maioria. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homem? Se agradar ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Então, eu chamo você nessa hora, gente, para você tomar uma decisão. Você não pode ficar cocheando em dois pensamentos. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo afirma que só teremos vitória sobre a maioria, sobre nossos inimigos, inclusive Satanás, e o maior, que é o maior inimigo. E o outro inimigo é a nossa carne. Se nós nos fortalecermos diariamente no Espírito Santo. Olha, o apóstolo Paulo diz: não estamos em guerra simplesmente contra outras pessoas humanas, mas contra as forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade, o sistema mundial. Preste atenção, esses principados, essas forças demoníacas, elas atuam no sistema mundial, na economia, na política, na região, cultura de toda a sociedade. O princípio desses poderes é Satanás, que detém o controle de todas as camadas sociais. Na rebelião mundial contra a autoridade do único e verdadeiro Deus. Somente o supremo poder de Cristo é que venceu todas essas forças na cruz, pode nos dar vitória plena. Então, não pense você que você vai conseguir vencer o inimigo sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque não consegue, jamais. A palavra do Senhor diz que Deus ungiu Gideão em Juízes 7:34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Você, para obter vitória naquilo que você está enfrentando, você tem que estar revestida com o Espírito Santo de Deus. Revestida. O apóstolo Paulo disse que o príncipe destes poderes é Satanás.
Ele atua na economia, ele atua em relacionamento, ele atua em político, ele atua em religião, ele atua em territórios, ele governa territórios. Tem muitas pessoas que pensam que eles podem dizer simplesmente saia e ele vai sair. Não, não sai assim não, viu? Eu já vi foi pastor levar bufetada na cara de demônios que baixou nas pessoas, na igreja, e ele não estava ungido com o Espírito Santo de Deus, e o demônio, ó, bufetou a cara dele e ainda desafiou descobrir os podres de quem estava dentro daquela igreja. Eu digo porque eu ouvi e eu vi com esses olhos aqui, ó. Eu estava numa vigília. E para ir para aquela vigília, para ir para aquela igreja, naquele monte, você tinha que passar em frente ao centro espírita. E aquelas pessoas que trabalhavam ali naquele local das trevas, eles tinham um cachorro desse tamanho, imenso. E aquele cachorro era de sacrificar os animais para os demônios. E naquela noite, desceu aquele inimigo para aquela tenda junto com o cachorro. O pastor levantou a mão, o cachorro caiu. Mas o homem que estava endemoniado, possesso. Ele estava possesso. E muitos pastores estavam ali naquela noite, naquela madrugada, e eles não conseguiram expulsar o demônio que estava naquele indivíduo. E aquele indivíduo dizia: eu vou contar o podre de vocês, tudinho aqui de vocês que está aqui em pecado. Você viu como é que o inimigo é acusador? Então, se as pessoas não tiverem ungida com o Espírito Santo de Deus, como Deus aqui revestiu Gideão, revestiu Josué, Caleb, revestiu Elias para vencer os profetas de Baal, não teriam conseguido vencer a batalha. Você está me entendendo? Porque Gideão estava enfrentando uma grande batalha. Mas em vez de Deus dizer que daria mais homem para ajudar ele, Deus disse: na verdade, Gideão já tinha homem demais para que o Senhor lhe desse vitória. É interessante, né, irmãos? Que às vezes Deus opera melhor através da nossa fraqueza, da nossa força, há momento que temos coisas demais a nosso favor, na esfera natural, para que Deus nos dê vitória. Ainda não estamos no ponto certo para recebermos um milagre. Se qualquer pessoa que não seja o próprio Deus puder nos ajudar. O Senhor estava dizendo a Gideão que ele era forte demais em si mesmo. Na verdade, Deus queria que ele estivesse uma posição em que precisasse depender inteiramente dele. Se Gideão não estivesse ali dependendo completamente de Deus, ele não teria tido vitória contra 135 mil inimigos que estava vindo, que estava aliado com outros, que estava vindo, que todo ano subia, roubava, tirava, e o povo estava pobre. Entendeu? Então eu quero que você que está aí, eu estou chamando você, eu estou convocando você a tomar uma decisão para Deus, para você deixar os falsos deuses de lado e você mergulhar nas coisas verdadeiras de Deus, viu? Porque Deus está chamando você para você vir, porque se você não orar, se você não jejuar, se você não se posicionar, se você não tiver fé, se você não for revestido com o poder do Espírito Santo, você não tem como colocar o quê? O príncipe destes poderes que é Satanás. Você não vence Satanás só com boca, com gritaria, com muita coisinha, não. Você só vence se você estiver revestido com o Espírito Santo de Deus. Olha o que ele disse: fortaleceis diariamente no Espírito de Deus. O apóstolo Paulo disse que devemos nos revestir diariamente no Espírito de Deus. Para quê? Para botar o inimigo para correr. Porque o Deus desse século, ele controla muitas pessoas. Tem muitas pessoas refém dos seus pensamentos. Tem muitas pessoas que são refém do medo, refém da incredulidade, refém da dúvida. Sabe de uma coisa que hoje eu estava falando com Deus no meu trabalho, porque eu falo com Deus, não estou nem aí. Chego lá, eu boto o meu sonzinho, começo a tocar aqueles corinhos de fogo. E eu disse: é engraçado, né, Deus, que as pessoas, eu estou convocando as pessoas para orar, para se decidir, para botar diante do seu altar o que eles precisam, mas as pessoas não se manifesta. Agora, se eu tivesse no canal pedindo dinheiro, eu não estou lhe pedindo seu dinheiro, eu não quero seu dinheiro, eu quero que você se erga, se levante para você buscar a Deus, para a sua vida mudar, para você ter uma vida diferente. Ou se eu tivesse aqui profetizando casa, carro, marido, homem rico para você,
eu estava sendo aplaudida, mas eu não vou usar a boca de Deus, eu deixo a boca de Deus me usar, porque uma coisa é, irmãos, uma coisa é, sabe o quê? É eu usar a boca de Deus e a outra coisa é Deus usar a minha boca. Porque se eu for usar a boca de Deus, eu só vou falar besteira aqui, mentira, mas se eu deixar Deus usar a minha boca, Deus vai falar com você. Então preste atenção uma coisa. Eu estou chamando você a tomar uma decisão na sua vida. Uma decisão para você sair do atoleiro que você tá, para você sair dessa vida miserável que você tá, para você sair dessa vida de tristeza, de angústia, viu? De desemprego, de viver dependendo de pai, dependendo de mãe, dependendo de morar debaixo de uma casa, de um teto. Tem pessoas que casou, separou, teve filho, mas continua socada dentro da casa da mãe. Por quê? Porque não teve posição, decisões e coragem de tomar uma iniciativa de ter uma vida diferente. Irmãos, pelo amor de Deus, se junte, tome decisões. Gideão, Deus poderia ter dado mais homem para lutar com Gideão, não poderia? Gideão estava enfrentando uma grande batalha, mas Deus não deu mais, Deus fez foi tirar. Para quê? Para que o homem não se vangloriasse. Quantas vezes as pessoas se vangloriam? É porque eu sou profeta, é porque se eu falo, eu sei pregar. Eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei fazer nada. Eu só sei fazer alguma coisa se o Espírito Santo de Deus estiver em mim. Agora, se o Espírito Santo de Deus estiver em mim, aí sim é diferente, porque a minha dependência está em Deus. Sabe por quê? Porque Paulo afirma que só teremos vitória sobre o nosso inimigo, Satanás, que é o maior deles, seguindo a nossa própria carne. Se nós fortalecermos diariamente no Espírito do Senhor, nos fortalecemos diariamente. Diariamente quer dizer todos os dias, não é só um dia, não é só uma hora, é todos os dias, é todo instante. Pedir fortalecimento, pedir revestimento, pedir autoridade, pedir condições, pedir visão, pedir a Deus que abra nosso entendimento para que a gente possa, irmão, viver o quê? Revestido, fortalecido. A palavra do Senhor diz que, irmãos, aqui está dizendo aqui, ó, versículo 10. Cadê o 10 aqui? Concluir, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para que podeis ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se eu não estiver firme, se eu não colocar a armadura de Deus, se eu não ficar firme contra a cilada do diabo, ele vai me derrubar, vai me destruir, porque a vontade dele é de me pegar, é de me fazer o quê? Um tapete e pisar em mim até a certas horas, mas em mim quem está é o Espírito Santo, e ele não vai poder fazer isso contra mim, porque eu estou debaixo da proteção, da unção e eu uso o escudo da fé para apagar todos os dados inflamados desse inimigo. Vamos orar? Se você quiser, irmãos, nós estamos aqui para orar, é para orar. Eu quero ensinar você a orar, eu quero ensinar você a parar de ser dependente de viver ouvindo profecia, eu quero ensinar você a deixar de ser dependente de ouvir oração todos os dias, ligar, gastar dinheiro com o telefone, só no WhatsApp caçando. Teve uma mulher aí que postou aí que ela cobrava R$1.000, dependesse da profecia. A mais cara era R$1.000. Eu não sei que profecia é essa, que eu vou vender uma profecia por R$1.000. Se o dom da profecia é Deus, como é que pode um negócio desse? Ainda tem pessoas que se iludem, que entram numa barca furada dessa. Eu tô aqui chamando você para ser um Gideão, sabe para quê? É para ensinar você a ser corajoso, é para ensinar você a enfrentar, é para ensinar você a correr atrás do que você quer, do seu sonho, entendeu? Você tem que ter fé, você tem que ter convicção, você tem que querer mudar de vida, viu? Porque você, irmão, não adianta ir para a igreja, sentar e ficar lá só ouvindo e só acreditar quando você está ali. Você tem que acreditar quando você sai de dentro da igreja e continuar com a sua vida do lado de fora, acreditando que as coisas irão mudar na sua vida. Ok? Não se compra. A obra de Deus não se compra. Você não compra nada. Você tem que obedecer à voz de Deus. Você tem que doar, você tem que fazer algumas partes que a Bíblia fala que você tem que fazer. Agora, você viver comprando profecia, você viver presenteando profeta para que ela só lhe dê palavras boas, palavras como favo de mel. Tome cuidado, é por isso que muitas estão fracassadas, caídas, desiludida, ponto a morrer.
porque só escutou e só fez escolhas erradas. Se você quer vitória, se você quer realmente vitória, você vai ter que aprender a orar. Você vai ter que aprender a descer na olaria de Deus. Você vai ter que aprender a pisar no barro. Pisar, para você poder se erguer e Deus te dá a vitória. O nosso tempo avançou, mas eu espero por você amanhã e tenho certeza que você vai tomar uma decisão, fazer como Josué convocou o povo, chamou o povo para que o povo tomasse uma decisão de sair do erro e entrar na linha certa. Deus quer te abençoar, basta você querer. Você quer a bênção de Deus? Então abraça aí, porque Deus tem vitória para você por essa semana. Tá chegando até aí, em nome de Jesus, amém?